o Salmo de número 85, o versículo 6, ele diz o seguinte: acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se rejubile em ti? É uma pergunta. Isso é uma oração, é uma súplica pelo perdão do Senhor, e é um salmo da família de Corá. E ele, no versículo 6, diz: acaso não renovarás a vida, a fim de que o teu povo se rejubile em ti? Sabe, o Senhor Jesus, ele disse lá em João 10:10, olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Algumas coisas que nessa caminhada cristã, todos nós, queiramos ou não, chega uma hora que parece que nós nos tornamos pesados. Parece que a coisa se torna enfadonha. Não é verdade, irmã? Há momentos da nossa vida que a gente fala, servir a Jesus é pesado, é complicado. Andar com Jesus, de vez em quando, traz-nos essa sensação de enfado, de, desânimo. Mas graças a Deus, que Deus, nesses momentos mal da nossa vida, Deus sempre vem nos avivar. Deus tem um avivamento para a tua vida e para a minha vida. Todo avivamento, ele não é produto de uma ação do homem. Todo avivar, seja pessoal, seja coletivo, é uma ação divina. Fale comigo, ação divina. Eu não posso promover isso. Eu acho muito engraçado, algumas pessoas falam, eu vou numa reunião, porque lá vai ter um culto de avivamento. Mas você não pode marcar um culto de avivamento. Você não tem direito, né, Giro? Você não pode fazer essa agenda. Não vai acontecer, durante a semana nós vamos ter 3 cultos de avivamento. Não, isso não acontece assim. O avivamento, ou avivar-nos, ou tornar-nos essa pessoa avivada, esse verdadeiro avivamento, elas trazem algumas marcas. Então, nenhum avivamento pode ser ou pode ocorrer sem ação divina. Fale comigo, avivamento sem ação divina. Não, fala comigo, avivamento sem ação divina não é avivamento. Tá bom? É movimento. Há muito movimento. Há muito parcela humana, cooperação humana, mas de Deus não é. Por quê? Deus é o autor da vida e somente Ele pode avivar a minha vida e a sua. O avivamento só vem de Ele. É privativo de Deus. No avivamento, Deus age como Ele quer. Lá em João 3,8, Jesus ele disse, o vento assopra onde quer. Amém? O vento assopra onde quer. Quer ver? Vamos ler um texto em Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes 1, versículo de número 6. Veja o que diz aqui. Os ventos sopram para o sul, depois viram para o norte, dão voltas e mais voltas e cessam no ponto de partida. Olha que coisa interessante. Os ventos sopram para o sul, depois para o norte, dão voltas e mais voltas e cessam no ponto de partida. Da onde ele saiu. Então, no avivamento, nada é fabricado. Fale comigo, nada é fabricado. Então, não tem como você dizer, vai ser dessa forma, dessa maneira. Amém? Ô Jesus, aviva nossas vidas. Nada é fabricado, nada é planejado. Lá em Atos 2,2 diz que eles estavam reunidos e de repente, foi algo de repente veio um vento veemente e impetuoso e encheu todo o recinto onde eles estavam. Amém? Amém, irmãos? Jesus, ajuda a gente aqui. Então, o verdadeiro avivamento, que eu não creio num avivamento coletivo, eu creio no avivamento pessoal, e à medida em que as pessoas vão sendo avivadas pessoalmente, à medida que elas se reúnem no coletivo, aparece. Porque eu não posso ser aquilo que de fato Deus ele não operou em mim. Então o verdadeiro avivamento produz algumas coisas. Primeira coisa que um avivamento ele produz na vida de uma pessoa, nós gostaríamos de considerar
o texto que está em 2 Coríntios 5,17, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram ou já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, a primeira coisa que queremos considerar aqui nessa noite é que o avivamento ele produz mudança. Amém? Mudança. Fale comigo, mudança, produz mudança. Então, mudança onde? Eu estava assim, agora estou assado. Não, primeira mudança que nós gostaríamos de considerar aqui que o avivamento produz, está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 4, que diz: assim andemos nós em novidade de vida. 6,4 de Romanos, põe aí para nós, Luciano, por favor. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também, vamos ler junto aqui? Também nós vivamos uma nova vida. Primeira coisa, Deus, ele começa a mudar o meu comportamento. Fale comigo, comportamento. Só Deus pode mudar o comportamento do homem, do ser humano. Ninguém mais pode. A furada, é uma furada você lidar com comportamento. Você querer que as pessoas, elas tenham determinados comportamentos, porque somente Deus pode realmente mudar o comportamento do ser humano. Comportamento, Deus ele começa a tratar no meu comportamento, no meu falar, fale comigo, falar, no meu andar, no meu ouvir. Deus começa a trabalhar comigo, Deus começa a moldar-me com esse avivar que vem da parte de Deus, que vai mexer no meu comportamento. Não é um momento de êxtase. Eu fui na igreja, teve um avivamento, eu fiquei extasiado, só que no outro dia volta a falar palavrão, só que no outro dia faz as coisas tudo errado. Isso não é avivamento, isso é um êxtase. É êxtase, é um clímax de alguma coisa. Avivamento, ele muda comportamento. Fale comigo, comportamento mudado. Deus começa a trabalhar no meu falar, no meu andar, no meu agir, em tudo. O que mais ele faz? Ele faz com que no trato com as pessoas eu seja diferente. Por exemplo, meu irmão, é impossível, escute o que eu vou dizer, é impossível ser cheio do Espírito Santo e não ser educado. Olha comigo, é impossível. Uma pessoa mal educada, áspera, ruim, duro. Estou cheio do Espírito. Só se for o Espírito de má educação, de rispidez, sabe, aquela coisa ruim. Aí na igreja, e depois, não, parou. Está tudo errado. Comportamento, no trato com as pessoas. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler o que a Bíblia diz, para não ficar na palavra. 2,5 de Filipenses. A Luciana está nos ajudando. Diz o seguinte, 2,5 Filipenses. Vamos lá? Tendo em vós o mesmo que houve em quem? Também em Cristo Jesus. Olha, uma das coisas que ele vai produzir é que eu vou ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. Então, no meu comportamento, no trato com as pessoas, nas minhas prioridades. Jesus em Mateus 6,33 diz, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, comportamento, trato com as pessoas, nas nossas prioridades. Então, tudo isso vai mudando. Então, ele promove restauração. Restaura-nos. Por exemplo, vamos ler um salmo de número 27, o versículo de número 4. O salmista, ele diz assim: um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização farei o quê? Buscarei. Não adianta a pessoa estar cheia de anseio. E não tem iniciativa. Isso não funciona, gente. Né, Gira? Eu tenho tanta vontade. Mas vontade. Um anseio manifestei ao Senhor e a sua realização buscarei. Que eu possa viver na casa do... alguns dias, não, todos os dias da minha vida. Para quê? Para receber casa, carro, viagens, casamento, filho, emprego, porta de emprego.
É tanta coisa que o povo vai para a casa do Senhor para buscar. Ele falou, não, Senhor, é para contemplar a glória e buscar sua orientação no seu templo. Eu acho que esse texto aqui, de muitas igrejas, já foi banido. Você vai para a igreja para outras coisas. Ele está dizendo, olha, eu vim para a tua casa para o quê? Para ter esse momento de contemplação, uma palavra chamada pressupom, que significa ficar olhando, admirando. Sabe, ficar assim, olhando para essa cara bonita aqui do meu irmão. Na casa do Senhor, olhando, observando. Quem é o irmão? Não, para contemplar a quem? A glória de quem? Do Senhor. Amém? A glória do Senhor. Então, esse negócio de gente avivado que vai atrás de artista, só se for outro tipo de avivamento. O verdadeiro avivamento promove restauração. A primeira que ele restaura é o apetite. Fale comigo, apetite pela palavra de Deus. Escuta, eu vou te fazer uma pergunta, irmão. E eu também estou incluso, tá bom? Como que está o nosso apetite? Hein? Como que está o apetite? Você come bastante? Nesse frio, pastor, meu apetite fica, ó. E na palavra de Deus? Nós temos tido apetite pela palavra de Deus? Ou nós somos aqueles que comemos vez outra, quando vem à igreja, porque lê um texto? Quanto tempo nós temos do dia onde nós tiramos 1 minuto ou 2 para termos um pouco de contato com a palavra do Senhor? Você está entendendo isso ou não, meu irmão? Apetite pela palavra de Deus. Uma igreja jamais será saudável, meu irmão, comendo besteira. A igreja, ela vai ser saudável se ela se alimentar da palavra de Deus. Você sabe que diz isso há muito tempo, que o segredo da sua saúde está naquilo que você põe para dentro do seu corpo, do seu organismo, na sua saúde, não é verdade? Você come bem, você se alimenta bem, você vai ter uma saúde boa. Pois é, espiritualmente também. Hoje há tanta... Olha, tem gente que é tão confusa, ela escuta um, escuta outro, escuta o outro, escuta, faz uma salada, aí não sabe para onde vai. Meu irmão, eu e você precisamos ter um contato com Deus, mas é através da palavra e não através do outro. Não através do pregador da internet. Claro que eu ouço, também ouço, eu amo esses irmãos. Glória a Deus por essa ferramenta, não é, irmãos? Não é verdade? Você acorda pela manhã, você pode ouvir uma boa mensagem, seleciona, procura, encontra, edifica a sua alma. Isso é bom, mas melhor ainda é você e eu também procurarmos, sabe, pegar um texto, meditar nele, deixar o Espírito Santo agir, falar conosco. Você entende isso ou não, meu irmão? Então o salmista, apetite pela palavra, uma coisa eu a buscarei, diz ele, que eu possa o quê? Diz ele, todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Amém? Vamos ler mais um, Jeremias 15:16. Jeremias, profeta Jeremias 15:16. Olha o que diz o texto. Quando a tua palavra foi encontrada, eu falei, ai, que pena que aquele irmão aqui não está para ouvir hoje. Eu comi cada frase e as digeria onde? No meu íntimo. Quando eu vi as tuas palavras, a encontrei, eu as comi e fiz o que mais? Não comi assim, igual um doido, guloso. Não, comi cada frase. É isso? Cada frase e as digeri. Por isso, irmão, nunca leia a Bíblia tipo assim, hoje eu vou ler 5 capítulos. Não adianta, irmão, essas coisas é bobagem. Você não vai... Se perguntar aquilo que você leu, hoje, por exemplo, eu li o 1 João todinho. Se você perguntar alguma coisa para mim, eu não vou entender, nem lembro mais. É bom quando você faz o quê? Carinho. Ou não? É ou não é? É mais fácil. Então, o que ele está dizendo? Olha, eu encontrei, comi frase e as digeri em meu íntimo. Não é na cabeça, no íntimo. No íntimo. Elas me nutrem dia... Meu Deus, ajuda a gente.
Elas me nutrem, trazem nutrição. Você está rosado, bonitão, né, irmão? Espiritualmente, é a palavra de Deus. Você está comendo direitinho, né? Digerindo, elas me nutrem dia após dia. São minha satisfação e júbilo maior. Para isso acontecer, precisa ter apetite, viu, irmão? Precisa ter apetite, né, gente? Para comer, digerir, fazer isso, precisa de apetite. Apetite. São minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Oh, Jesus, por favor, abre o nosso entendimento. Apetite pela palavra de Deus. É um avivamento que o cara pula e dança e roda, rodopia e canta e corre para lá e para cá. E depois não tem palavra de Deus. Isso não é avivamento. Isso é qualquer outra coisa. Eu lembro de um pastor, eu gosto do pastor Carlos Alberto Bezerra, de Quadros Bezerra. Ele é o líder da Comunidade da Graça, pastor Carlos Alberto. Ele contou-nos, ainda em São Paulo, quando nós frequentávamos lá a Comunidade da Graça, algumas vezes nós fomos lá e participávamos dos cultos, nós nem aqui em Sorocaba estávamos. O Rodrigo era criança, eu frequentava o CPP, Centro do Professorado Paulista, fica ali na Liberdade, é um teatro, onde cabia ali, sei lá, umas 500 pessoas, não sei. E às segundas-feiras, lá, na época, a Comunidade da Graça alugava aquele local para proclamar o Evangelho. Eu fui muito abençoado por aquele povo. Gosto muito do pastor lá, um homem de Deus, uma pessoa bem de Deus mesmo. Glória a Deus. Louvado seja Deus por esses poucos que tem por aí, mas louvado seja Deus. E então nós íamos lá, você tinha que chegar cedo, saía do trabalho e já ia para lá e ficava na fila, porque tinha um número. Só jovem, você era jovem, irmão. Eu já fui jovem. Né? Era uma maravilha, um evangelho comunicado de uma forma diferente. Glória a Deus, aleluia por aqueles irmãos. E um dia ele estava contando que trouxeram um pastor americano, como que dá o nome esse negócio que tem um monte de pastor junto? Conselho de pastores. Uma cidadezinha aqui de São Paulo. Fizeram lá juntar as igrejas e trouxeram um pastor americano, porque tem que ser americano, preferência americano, porque americano é gente boa. E o cara pregou bastante, foi uma bênção, e ele foi, uma das coisas que perguntaram o Carlos Alberto Bezerra, um homem de Deus, perguntaram para ele, escuta alguém, né, para poder, provocação, o que você achou aí do movimento? Foi ótimo. Ele falou, foi bom, mas vamos esperar uns 6 meses. A semente foi plantada. Precisamos esperar o fruto se manifestar. E é verdade. Não deu, acho que 1 ano, as igrejas que participaram naquilo, a maioria caíram em divisão. Quer dizer, o que nós queremos dizer com isso mesmo? O que ele quis passar? É que nem tudo que tem aparência de santo o é. Você entende isso, meu irmão? Uma das coisas que a igreja precisa é ter apetite pela palavra de Deus. Amém? Apetite. Apetite, vontade, desejo. Apetite pela palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é o único meio de nós sermos gente saudável, como diz aqui o texto de Jeremias 15:16. Amém, Jesus. Segundo aqui, o que ele faz? Traz o prazer de tê-la, de examiná-la, de ouvi-la. Ok? Então, volta lá, tá lá ainda, 15:16? Olha lá. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Isso só faz quem tem prazer. Você já comeu uma comida que você não tem prazer? É horrível, né? Incha a boca, você fala, meu Deus eterno. Mas quando você tem prazer, você fica lá, né? Já comeu aquele chocolate? Não é comida, né? Mas chocolate é tudo de bom, né? Você coloca na boca aquele chocolate assim que ele derrete com a temperatura da sua boca. Não é para você ficar mastigando.
Quem mastiga chocolate não sabe comer chocolate. Tem que colocar e deixar ele derreter com a, né, Tira? Com a temperatura da boca. Se não derrete é porque não presta. Verdade. Porque é verdade. Um chocolate de boa qualidade, você coloca ele na boca e você não precisa mastigar. Ele vai derretendo e você vai fazendo o quê? Né? Tem os caras que... Esse chocolate não presta. Não é que você não teve esse né? Ou não? Mas parece que ele não come chocolate. Então, o que ele está falando? Olha, eu fiz o quê? Digeri em meu íntimo. Isso fala de prazer. É prazeroso. Ai, meu Deus, eu tenho que ler a Bíblia. Ai, Jesus. Viu, Senhor, eu já li 30 capítulos. Não é prazeroso. Não é prazeroso. É algo obrigatório. Aí eu vou me levantar, vai saber como que é o dia, então eu tenho que ler. Não, você não tem que fazer nada. Você tem que fazer algo que seja prazeroso. É gostoso. Pô, aí falou, digerir frase por frase. O que mais? Elas me nutrem dia após dia. Amém? Aleluia. Sabe, Jesus ele disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que ele está dizendo? Eu e você temos a necessidade de ter as nossas almas nutridas, saudáveis. E isso é possível através da palavra. A palavra de Deus, ela é como mel. Fale comigo, como mel. Ela é como leite, ela é como fogo. A palavra de Deus é como espada. A palavra de Deus é como martelo. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é lâmpada. Entende isso? Não? Tem tudo isso na palavra. Não adianta você tentar produzir isso, nem eu. Então nós precisamos voltar à prática da palavra, o alimentar-se da palavra. E a nossa vida vai começando a passar por um processo de avivamento. Ou não, meu irmão? Olha, Deus, sabe, você em casa só, você pega, fica meditando, mas que coisa gloriosa, maravilhosa, gostosa. Você vai orar, você ora diferente. Você vai, sabe, tudo diferente. Sabe por quê? Porque você está bem nutrido. Está bem nutrido. Você não fica lá inventando coisa. Não, está lá. Você já fez isso pelas manhãs? Aqueles que têm tempo, né? Abre o texto, você não acorda lá, vai para um lugarzinho, abre lá, medita na palavra de Deus, aleluia. Ou não? Tem uns que não fazem, só toma cafezinho. Cafezinho preto, como diz o outro, né? Toma e... Aí durante o dia fica sem nutrição, fica aquela coisa fraca. O que você tem, irmão? Está tremendo. Não é que a tempestade chegou, não, porque você não se nutriu. Precisa de nutrição, amém? Aleluia. Quem está entendendo diz amém. Então aí começa a viver a minha vida. Estou aqui para fazer, criar coisa. A gente está aqui para... Eu tenho que cuidar de mim, você tem que cuidar de você. Você entende isso ou não? Apetite pela palavra. E se não tem, Jesus, abre o apetite desse seu povo. Algumas coisas dão apetite. Quer ver o que dá apetite? Não vou falar, porque vocês podem interpretar mal. Apetite pela palavra de Deus. Prazer de tê-la. Prazer de examiná-la. E prazer em ouvi-la. A palavra de Deus diz lá, bem-aventurado aqueles que ouvem. Amém? Bem-aventurado os que guardam, aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que meditam. É bem-aventurado. E não há momento tão necessário, talvez nunca houve na história dessa humanidade, de um momento tão necessário, tão necessitado que somos, apesar de toda a tecnologia que nós temos, aparentemente nós somos um povo que não precisaríamos de absolutamente nada. Por quê? Porque nós temos acesso. Existem mecanismos, aplicativos, onde você pode hoje, sabe, acessar tantas coisas e ter nas suas mãos. No entanto, apesar de termos tudo isso, nunca houve, né, na história aqui, pelo menos do Brasil,
tanta carência da palavra. Dizem que o Brasil chega hoje a ser quantos? Quase 50 milhões de evangélicos, né? 30%, sei lá quanto que é por cento. Agora você vai ver qual a qualidade do evangelho, né? Por exemplo, eu estava te contar um exemplo aqui, rapidamente. Estava ouvindo uma pessoa ligando para o outro pedindo um aconselhamento, porque ela está numa igreja onde a pastora sobe no monte e ora e amaldiçoa a todos aqueles que queiram sair da igreja. Estão amaldiçoados. Isso é casa de macumba. Não é verdade? É igreja. E pega. Por quê? Porque o povo não tem alimento. O povo tem uma coisa lá. Vivem sob jugo. E se sair, tem a ameaça da maldição. E a pessoa ligou: estou preocupado, quero sair, mas não consigo, porque eu estou com medo. Aí, ainda bem que o outro que estava do outro lado, um homem de Deus, falou: e realmente, quando você estiver com medo, não adianta você sair. Porque aonde você sair, o medo vai atrair, vai sugar essa maldição que essa bruxa está jogando em você. Isso não é pastor, isso é uma bruxa. Não é verdade? Ou não? E contou um caso de que alguém que saiu, se cumpriu aquele negócio. Falou: pois é, sabe por quê? Porque não falta a palavra de Deus, irmão. Isso não é igreja, isso é ajuntamento de gente, onde o outro quer ter domínio. Você faz isso, faz aquilo, você vai para onde? Não, senhor. Não, senhor, isso não é igreja. É igreja como ajuntamento. A palavra de Deus não tem isso. A palavra do nosso Deus é uma palavra abençoadora. Não é? E graças a Deus não há encantamento contra Jacó. E ainda que fala, não vai vir. Sabe por quê? Porque Deus, está lá escrito em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o conselho da carne, mas segundo o Espírito. Amém? Você entende isso? Já pensou se participar de uma igreja dessa? Sai, misericórdia. E tem gente que gosta. Não, eu gosto de lá porque tem muito movimento. Vai! Então a palavra de Deus, ela traz prazer. É prazer examiná-la, é prazer em ouvi-la. Prazer. A palavra de Deus é como essa coisa gostosa, como eu disse, como mel. Né? Como mel. Doce, gostoso. Que não é açúcar, mas é doce. Como mel. Você sabia que teu Cristo amado, o Jesus, quando aqui estava, Jesus se alimentava de manteiga e mel. Algo precioso, manteiga e mel. Mel. Então, quando você ouve a palavra de Deus, tem que... é coisa boa. É o mel. Né? Gostoso. Né? Alguns nunca tiveram essa experiência. E Deus nos ajude. Então, querido, é tempo de ser movido por estas marcas que mudam e que moldam aí o nosso caráter. Tá bom? O negócio de Deus é moldar o caráter. Não é me dar uma vestimenta. Não é me dar uma roupagem. É moldar o meu caráter. Que melhoram as nossas vidas aí com Deus. Marcas que vão agradar a Deus. Então, apetite pela palavra. Você quer agradar a Deus? Mesmo porque... Sabe, a gente fala tanto em agradar a Deus que dá a impressão que Deus às vezes está meio carente assim de agrado. Eu quero agradar a Deus. E se você não agradar, você acha que Ele vai ficar chorando? Não preciso ir na igreja para agradar a Deus. Eu não venho para a igreja para agradar a Deus. Poxa, eu venho para a igreja porque é bom vir. E o edificado sou eu. Não é para agradar a Deus. Eu tenho que agradar a Deus no meu dia a dia. Não é? Ou não? Não é verdade, irmãos? Está aqui comigo? Então o que acontece? Não, sabe, ok. Então, Deus não é um carente assim, fala: poxa, hoje eu estou assim, meio angustiado. O que é que o senhor tem, Deus? Sabe, a igreja lá do Éden foi meia dúzia. Meia dúzia. Hoje o louvor foi, meu Deus. Deus falando para Deus, né? Mas coisa de doido, coisa de Carlos. Estou angustiado. Foi meia dúzia. E agora? Eu fiquei meio frustrado. Já pensou se Deus fosse assim? Isso fica o pastor, outras pessoas, né? Mas Deus não. Deus fala... Deus não fala nada. Puxa vida, graças a Deus, que eu sirvo a um Deus que Ele não está preso a quatro paredes, aleluia. Que o louvor sobe para Ele, do cara que está deitado na cama lá, mas que tem um coração verdadeiro. Amém. Tu está entendendo isso ou não, meu irmão? Sabe onde você vai ouvir isso? Dificilmente você vai ouvir isso. Você vai ouvir que você tem que estar. Claro que você tem que estar. Porque lá em Hebreus 10, 25 responde-nos isso. Hebreus 10, 25
recomenda-nos o seguinte, veja lá, nós terminamos aqui e vamos orar. Então eu preciso deixar que Deus avive a minha vida, mas isso precisa que eu possa dar a Ele a possibilidade de eu ter contato com a palavra dEle, para que eu possa ter. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Então a recomendação é: não abandone, não faça isso. Não faça isso como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos. Então, você está vendo que o irmão está faltando, o que você tem que fazer? Ah, irmão, sabe de uma coisa, você fez falta? Não, não fez falta nada. Não faz falta nenhuma. Quem faz falta é a presença de Deus. Se Deus não tiver, a gente está mal. Mas você deve motivar o outro, falar: rapaz, vamos lá, rapaz. Não é verdade? Gente, vocês não estão com a gente aqui? Motivemo-nos uns aos outros. Tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Está certo, irmão? Então é tempo de ser movido por essas marcas, como eu disse, que mudam, que moldam o nosso caráter. Vamos ficar de pé? Que o Espírito Santo